Um bom dia a todos. Deus abençoe. Assim como Cristo venceu na cruz, hoje você venceu a chuva. Louvado seja o nome do Senhor. E que alegria poder estar aqui com vocês, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com você. Dá um toquezinho aqui no meu retorno, Glauquinho, por favor, baixa ele um pouquinho. A minha voz já não me ajuda muito. Tentei fazer aula de canto e tudo mais, mas tem coisas que não funcionam. Está tudo bem contigo? Tudo em paz? Tudo bem? Que bom, glória a Deus. Por aqui também está tudo em ordem. A Cris está fazendo um sinal lá atrás. Você que não recebeu a palavra impressa, dê um sinal, levante a sua mão, para que os irmãos possam supri-lo. Tem alguém que não tem um boletim? Todos têm o boletim? Amém. Tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez hoje? Sim. Glória a Deus, tem um casal aqui. Que Deus abençoe vocês. São brasileiros? Sim, são brasileiros. Amém. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Todos são de casa? Amém. Glória a Deus. Filho, coloca o tema do ano, por favor. O que está escrito aí? O Espírito excelente está pronto? O Espírito está pronto. Mas quem está sendo desenvolvido está em processos. Esse é o primeiro final de semana de fevereiro. Se a gente voltar, a gente vai entender onde nós começamos e onde nós estamos hoje. A primeira palavra que a gente trouxe foi desenvolvendo um espírito excelente através das estações da vida. O espírito ele é excelente, mas quem está sendo desenvolvido ainda está em processo. E Deus usa os processos para produzir um resultado na minha vida. Amém? E eu preciso entender isso. Deus trabalha por processos. E eu preciso me alinhar a isso. Preciso entender que eu ainda não estou lá. O apóstolo Paulo fala, eu entendo que ainda não estou lá e por isso continuo nos processos olhando para a cruz. Amém? Depois a gente falou que a revelação, ela foi entregue. Daniel lá na Babilônia, 600 anos antes, Deus revelou o que iria acontecer. Falou sobre os 4 reinos e depois falou de um reino que não teria mais fim. Que ele estava tratando do reino messiânico, que era o reino, que é o reino de Cristo Jesus. Tá certo? Zaqueu encontrou esse reino. Eu e você encontramos esse reino. Não foi assim? Jesus olhou para Zaqueu. Zaqueu estava procurando Jesus. Na realidade, Jesus é que encontrou Zaqueu. E o reino, o tesouro de grande valor foi encontrado. Aí todo o tesouro que Zaqueu tinha adquirido, independente de qual a forma, ele entendeu que existia um tesouro maior, que é o tesouro do reino dos céus. E por isso ele fala assim, eu encontrei um tesouro maior, o que eu devo fazer? O Espírito Santo ensina o que nós devemos fazer quando nós encontramos esse tesouro maior. Porque Zaqueu deixou de viver pelos tesouros dessa vida e passou a viver por um tesouro eterno, os princípios. E a gente vai entendendo que quando esse tesouro entra nos nossos corações, os valores são transformados. E quando os valores são transformados, a mudança também acontece. Porque a transformação está dentro do reino de Deus. Eu preciso encontrar o reino para me encontrar, para encontrar o propósito da minha vida. Quando eu encontro o reino, eu encontro o propósito para viver. Zaqueu encontrou o propósito para viver. E por isso ele não teve problema nenhum de abrir mão daquilo que ele já estava vivendo. Entendeu? Então, é isso que nós queremos continuar trabalhando para você. Desenvolver algo não é fácil. Desenvolver algo não é fácil. Desenvolver algo é um esforço de uma vida, de persistência, de seguir em frente, de continuar quando não está dando certo. Quem é excêntrico de continuar
perseverando quando as coisas não estão dando certo. Eu não estou falando a respeito de ser cabeção, sabe? Isso é teimosia, isso é outra coisa. Mas de você saber que você está no caminho, que você tá trilhando a jornada corretamente. E nem sempre você vai conseguir ter o resultado que você espera. E a perseverança nesse processo, ela é fundamental. Para quê? Para que a gente possa alcançar esse espírito excelente. O espírito já está pronto, mas nós ainda estamos em processos. É a vereda do justo que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais. Quando eu encontro o reino de Deus, esse reino de Deus me faz entender uma coisa, que é um divisor de águas e define a nossa vida, que é o amor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A excelência do amor de Deus. 1 Coríntios 12, 31 fala assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Quando você faz o seminário do CCM, que é Criados com uma Missão, você vai entender que existe um chamado de Deus, existe a pessoa certa, no lugar certo, fazendo aquilo com a motivação certa, que é o amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo trata de dons o capítulo inteiro de 1 Coríntios 12. Ele fala que os dons é necessário, porque os dons, ele te capacita a poder viver no corpo, a poder desenvolver esse chamado que Deus tem para você. Glauquinho, baixa um pouquinho, meu retorno está muito alto, cara. A essência de Deus é o amor. Quando você compra um perfume, esse perfume tem uma essência, certo? Mas o que produz essa essência é do que ele é feito. Tá certo? A essência de Deus é o amor. Deus, ele é poder? Ele é poder. Deus, ele é tudo. Mas o que gera, o que motiva, o que move Deus a fazer qualquer coisa é o amor. O amor é incondicional. O amor incondicional de Deus por mim não está vinculado aos meus acertos ou erros. Simplesmente sou amado por ser filho. Recebemos essa herança através de Jesus, que ao morrer e ressuscitar, nos fez casa de amor, morada do Espírito Santo. Por isso entendemos que o amor é o caminho por excelência. Excelente no original significa superioridade, preeminência, sem medida, excessivamente, de forma preeminente, além dos padrões considerados normais. Nem todos temos os mesmos dons. Porém, todos devemos buscá-los com zelo. O exercício dos dons é algo excelente, mas aqui temos algo sobremodo excelente. Algo ainda mais excelente, que é o exercício dos melhores dons espirituais. Paulo nos ensina que toda prática de dons espirituais deve ser baseada no amor. Somente assim os dons podem ser eficazes, ou seja, o amor é o fruto da excelência. O dom é uma capacitação para servir. Amar é uma condição para viver o evangelho pleno. É necessário ter os dons? Sim, porque o dom te capacita a você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não tenho essa capacitação em mim. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, entretanto, quando ele vai terminando o capítulo, ele fala assim, eu estou encerrando o capítulo, mas eu quero falar algo para vocês. Busquem os melhores dons. Qual que é o melhor dom? É aquele que serve à igreja. Não é aquilo que você faz confortavelmente, é aquilo que serve à igreja. O dom não é para uso pessoal. O dom que você tem é para servir os outros. E a gente confunde esse processo. Eu recebo um dom e eu faço desse dom o meu Isaac.
E na realidade esse dom é para servir o corpo de Cristo. Tá certo? Existe uma diferença entre dom e amor. O apóstolo Paulo trata o dom como uma capacitação. O amor, ele é fruto de alguém, do Espírito Santo de Deus. O Espírito também te capacita através dos dons. Mas o amor é algo que você precisa para poder viver. Então o Espírito Santo te capacita com dons para você servir a igreja. Mas ele te enche de amor para você ser pleno. E para que você possa servir a igreja em amor. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, o que acontece? Serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada adianta. Quando o apóstolo Paulo vai introduzindo esse hino de amor, que ele trabalha muito bem os dons, ele identifica cada um deles, e todos eles são necessários para a edificação do corpo de Cristo. Agora ele introduz o capítulo 13, falando que, aí ele mistura o dom com o amor, porque na realidade essas duas coisas elas precisam caminhar juntas. Porque se eu quiser cumprir o dom, o chamado que Deus me deu, exercer o meu dom sem o amor, na caminhada, o que vai acontecer? Eu vou me tornar mecânico, eu vou me tornar alguém que está fazendo porque é necessário fazer. Na realidade, a essência, a motivação daquilo que nós estamos fazendo, não é pela capacitação dos dons, mas é pela essência do amor que está no nosso coração. Se nós trocarmos essas bolas, a gente vai confundir e a gente vai errar no projeto. No primeiro capítulo ele fala, tanto o bronze como o símbolo produziam sons, são instrumentos, mas não tinha uma mensagem clara na melodia. Quando alguém toca, porque quem está tocando aqui, ele está ministrando através da melodia. Se um canta uma coisa e outro ministra outra coisa no instrumento, o que vai acontecer? Conflito de informação. E o apóstolo Paulo fala assim, a informação, o som que vocês estão produzindo, não está sendo claro. Por que não está sendo claro? Porque a essência, a melodia não é o amor. É capacitação natural. Falar em várias línguas. Falar línguas que eu digo português, espanhol, italiano, inglês, crioulo. É um poliglota o cara. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Mesmo que você tenha sabedoria e conhecimento, não estou falando contra, é necessário se preparar. Mas todo conhecimento, toda sabedoria, se não for abraçada pelo amor de Deus, é uma melodia que não produz mensagem nenhuma. Você vai apresentar o teu conhecimento, o conhecimento mais na frente a gente vai ver que ele não edifica. Tá certo? O que edifica é o amor. O segundo versículo ele está falando sobre ensino. Sobre o ensino da palavra, de profecia, o ensino da fé. É o ensino. Se o dom do ensino se tornar um meio de autopromoção, escute o que eu estou falando. Se o dom de ensino se tornar um meio de autopromoção, a igreja se torna um teatro. Como consequência, não serve mais para ser um agente transformador de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja cheia de dons, a igreja de Coríntios. Terceiro verso. As esmolas, dentro e fora da comunidade cristã, era uma solene obrigação para os judeus, culturalmente, fazer isso, demonstrar através do amor o exercício de poder ofertar e abençoar os outros. Porém, a prática religiosa daquele povo fizeram deles um povo duro nesse sentido. Eles davam os dízimos e as ofertas, ou seja o que for, ou abençoavam os outros, mas não estava revestido de amor.
Jesus, em certa situação, assentado ao lado do gasofilácio, ele olhando qual era a motivação que as pessoas estavam ofertando. Em certa situação, ele chamou os discípulos e falou: parem tudo, eu vi algo aqui diferente. O que você viu, Jesus? Eu vi alguém ofertando uma grande quantidade de amor, mesmo que o valor era pequeno, porque a motivação de dar era o quê? O amor. Quando o homem se afastou de Deus, deixou de receber e também refletir o amor. O amor do homem se tornou uma moeda de troca. Eu amo quem me faz bem, ou quem eu tenho afinidade. Como consequência, o homem se tornou egoísta. Quando fala eu amo, está dizendo eu quero isso para mim. O amor de Deus demonstrado através de Jesus é o remédio que cura o egoísmo e nos coloca de volta na posição de filhos. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja de Coríntios. Vocês são filhos, vocês são cheios de dons, vocês têm capacitação, vocês têm tudo isso. Mas eu quero falar para vocês que vocês devem fazer isso porque vocês são filhos. Foram conquistados, foram comprados para exercer essa filiação, para exercer esse posicionamento. E a primeira coisa que eu entendo, o amor de Deus revela a minha posição de filho. Jesus foi o primeiro homem que voltou a ocupar essa posição que estava desocupada desde a queda de Adão. No batismo de Jesus, o Pai exclama dos céus: você é o meu filho amado. Todo o ministério de Jesus não foi baseado em poder e milagres. Todo o ministério de Jesus foi baseado no amor. Todo. E eu preciso entender isso daí. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser. É preciso que o amor de Deus seja revelado a mim. A mim. Porque senão eu fico falando de algo. O amor não é uma pregação. O amor é um relacionamento próximo com o teu Deus. Aonde que eu recebo o amor de Deus? Eu recebo o amor de Deus visitando o colo do Pai. Eu preciso entender isso daí. Adão visitava o colo do Pai todos os dias e era um ser totalmente suprido. No momento que Adão deixou de frequentar a casa do Pai, ele começou a andar de maneira diferente. Mas em Cristo Jesus, Jesus é o primeiro filho que se tornou homem, que viveu como homem, que nunca pecou, que morreu na cruz e ressuscitou e voltou para a casa do Pai. Mas enquanto ele esteve aqui nessa terra o tempo todo, o ministério de Jesus foi estar nos braços, conhecer e expressar o amor de Deus. Olha, igreja, se nós entendermos isso, nós entendemos a mensagem do Evangelho. Você precisa conhecer e você precisa transmitir o amor de Deus na terra. E a pregação e a mensagem, ela é uma consequência que vem através do amor. João 1,12. Mas a todos, é isso mesmo? Quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lúcifer foi o primeiro filho que abandonou a casa do pai. Quem é Lúcifer? Me apresente esse cara. Quando a gente vai lá para Jeremias e Ezequiel, a gente vai ver quem era Lúcifer. Lúcifer era o anjo ungido, o querubim ungido, que ministrava na presença de Deus. Era alguém próximo de Deus? Muito próximo. Mas ele deixou os braços do Pai para fazer outra coisa. E esse se tornou o propósito dele: afastar os filhos da presença do Pai. Ele veio para matar, roubar e destruir. O quê? Essa posição que é sua, essa posição que é minha. De viver como? Nos braços do Pai. De viver perto do amor do Pai. E desde então, isso tem acontecido. Aconteceu com Adão. E a palavra fala de 2 filhos que viviam na casa do Pai, mas não conheciam o amor
do Pai. É possível eu viver na casa do Pai e não ter um relacionamento com o Pai? Pai biológico? E quando eu levanto a mão, eu fui o primeiro a levantar a mão. É possível eu viver com meu filho e não ter um relacionamento com meu filho? É possível eu estar na igreja, me considerar um filho e não me sentir como filho? Por quê? Porque Deus, a gente acabou de ler, que todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de se tornarem filhos. Eu falei no começo da mensagem que eu sou filho não porque eu acerto ou erro. Eu sou filho porque assim eu fui adotado. É uma posição. E 2 filhos que viviam na casa do pai. E eu estou falando aqui da parábola do filho pródigo. Falamos muito do filho que saiu de casa. Mas tinha outro filho que estava em casa tão perdido quanto o que saiu de casa. Qual que é a mensagem? Qual que é a ênfase dessa parábola? O amor do pai. Quando o filho volta para casa, quando ele ocupa a posição, o pai se alegra porque o filho voltou a estar no lugar que ele nunca deveria ter saído. Nós precisamos voltar para esse lugar. A igreja não é um lugar somente onde eu tenho que ter práticas religiosas. Eu vou fazer isso tudo se for necessário, mas a essência pelo qual eu sou corpo de Cristo é porque eu fui alcançado pelo amor do Pai. E porque eu fui alcançado pelo amor do Pai, aí você pratica os teus dons, aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas os 2 filhos precisavam ter uma experiência real para provar o amor incondicional do Pai. Zaqueu teve essa experiência. E é notório quando alguém tem uma experiência de amor com seu pai. É notório quando existe um relacionamento de pai e filho. É notório, é notório, é notório. Você não precisa falar. Porque o filho expressa ou carrega as características do seu próprio. E a essência de Deus é: qual deve ser a minha e a sua característica maior? O amor. É o amor. 1 João 14:16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. O mesmo apóstolo que escreveu isso, antes ele escreve algo diferente. João 13:23. Ao lado de Jesus estava quem? Reclinado um dos seus discípulos. Aquele a quem ele amava. Jesus amava a todos. Sem sombra de dúvida. Jesus amava a todos. Mas João queria estar do lado de quem? João queria estar próximo. João queria estar próximo de Jesus. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que ele perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Lord, who is this guy? Você já parou para analisar essa cena? João encostando a cabeça no peito de Jesus e falou assim: mestre, Pedro está perguntando quem é. E Jesus, na sequência, o que ele faz? Ele responde. Ele responde. Você tem tido tempo, eu tenho tido tempo para encostar a cabeça no ombro de Jesus e falar assuntos que você, como filho, precisa tratar com o teu pai? Porque se nós perdermos essa posição, as outras é um efeito dominó. Nós não podemos deixar de frequentar a casa do Pai. E quando eu falo frequentar a casa do Pai, eu não estou falando de um lugar físico. Existe um lugar espiritual que você, como filho, deve frequentar. E eu, como filho, eu devo frequentar. E esse lugar espiritual foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Jesus é a manifestação do amor de Deus através da graça. João 1,14. E o Verbo se fez e habitou entre nós. Ele era cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória
como a glória do unigênito do Pai. Quem estava falando novamente de graça, verdade e amor? João. Cristo é o Deus que tomou a forma de homem para habitar entre nós. Esse é o acontecimento mais assombroso de toda a história. O Deus onipotente, onipresente, o Santo Filho de Deus, veio habitar em um tabernáculo limitado, para ser uma manifestação da graça e verdade. A graça é a revelação do amor de Deus através de Jesus, um presente que toda a humanidade recebeu sem merecer. A verdade é a revelação do Verbo encarnado. Jesus, ele veio trazer graça e veio trazer verdade. A graça me conecta ao coração do Pai novamente. A graça me leva no seio, me leva para me relacionar com meu Pai novamente. A verdade me ensina e constrói em mim o caráter do meu Pai. É graça e é verdade. E Jesus veio revelar essas coisas. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. João 1:1. No começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Vós sois a luz do mundo. Por que que você é a luz do mundo? Porque você encontrou a graça e também encontrou a verdade. E por isso o Espírito Santo brilha através da sua vida. Vós sois o sal da terra. Por que que você pode ser alguém que tempera? Porque o Espírito Santo te ensina a brilhar nesse mundo, assim como ensinou Daniel a brilhar na Babilônia, quando ele andava no meio das trevas. A igreja precisa se levantar para iluminar esse momento tão difícil que nós vivemos hoje. Não dá para se esconder dentro da igreja, é para sair da igreja, ir para um lugar alto, e lá do alto poder iluminar e poder anunciar a luz que está em você. Você recebeu graça e recebeu poder e recebeu dons e conhece o amor de Deus. Para que você tem tudo isso agora? É para anunciar aquilo que de graça você recebeu. De graça você também deve dar. Eu e você, nós precisamos sair da zona de conforto. Qual foi a zona de conforto que você criou nesses últimos anos na tua vida? Com muito amor eu falo isso para mim. O que Cristo me deu é muito precioso. E a minha vida é 70, 80 anos. É o... 90, seja o que for. Eu ouvi falar ontem um irmão falando assim, tem um casal falando que há muito tempo está pedindo para ir para a glória. Eu nunca tinha escutado isso. Alguém que está falando assim, eu estou pronto para me levar, eu estou pronto para me levar. Mas quanto tempo? Pelo menos uns 10 anos estão falando isso. É muita convicção, é muito amor por Jesus, não é não? Eu não quero ir logo, eu quero viver plenamente aqui nessa terra. Mas esse casal falou assim, parece que eu já vivi aquilo que eu tinha que viver, agora eu quero ir para o meu Senhor, quero viver nos braços do meu Pai. Falei, interessante isso, é necessário estudar essa situação. Tá certo? Terceiro, por amor Deus perdoou os nossos pecados. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O diabo me acusa. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que eu posso viver assim? Porque lá na cruz, ele cravou naquela cruz vazia, está escrito Tetelestai. Se eles entenderem o meu sacrifício, se eles entenderem o que essa cruz representa, nenhum pecado mais
tem o poder de condenar eles, porque o pecado do homem foi condenado na carne de Cristo Jesus. Porque a lei, agora existe uma outra lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Já não há mais nenhuma condenação. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes ao invés de ajudar, de levantar, de animar, nós usamos o quê? Acusação. Você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Esse papel não é o nosso papel. O nosso papel é falar a verdade em... Se falar só a verdade, o que acontece? Eu falo a verdade, mas se não for revestida de amor, o que acontece? Até a própria palavra seca, sem o Espírito, ela mata. Eu preciso entender essas coisas. Também não pode ser só aquele amor que passa a mão em tudo, que releva tudo. Existe um equilíbrio que nós precisamos alcançar. Mas o nosso pecado foi perdoado. Quero trazer uma ilustração. No Velho Oeste, um rapaz mata alguém e é condenado a ser enforcado. Os seus amigos, ao saberem da situação, imploram ao governador da cidade para lhe dar mais uma chance e perdoar esse ato cruel. Ao ouvir o apelo dos amigos, o governador decide conhecer pessoalmente o rapaz. Ele se veste com uma roupa de pastor, escreve uma carta e coloca dentro da Bíblia para encontrar o rapaz. Ao chegar na cadeia, se apresenta dizendo que, na Bíblia, o rapaz iria encontrar perdão para sua condenação. E o governador, disfarçado de pastor, pergunta se ele podia ler a Bíblia. O rapaz, muito irritado, ofende o pastor e, quase agredindo-o fisicamente, pede para ele se retirar. Ao sair da cadeia, o carcereiro se aproxima do rapaz e fala que aquele pastor era o governador da cidade. E dentro da Bíblia estava a carta que liberava o jovem de ser condenado à forca. No dia seguinte, no dia da condenação do jovem, foi-lhe dado a palavra e ele disse: eu entendo que estou sendo enforcado hoje, não pelo meu pecado, mas sim por não ter aceitado o perdão de Deus. Essa é a história da humanidade. E existe um inferno, que Deus não preparou para o homem, mas ele existe. E existe um céu que Deus preparou para todos os seres humanos. Ninguém vai para o inferno por falta de perdão. Porque o perdão já foi, já não há nenhuma condenação. Mas eu preciso receber a justificação que só Ele pode me dar. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Essa é a mensagem que não pode ser misturada. A igreja não pode misturar essa mensagem. É graça? É graça. Sim. Mas eu preciso entender que a graça de Deus custou o sacrifício do meu Senhor. E a partir desse momento eu preciso andar como justo nessa terra. Ser luz e sal desse mundo. Por quê? Porque o amor faz essas coisas. Somente o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Não que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Sabemos que todos nós temos conhecimento. Temos ou não temos? Ainda mais agora que você se tornou um autodidata. O que você quiser aprender, num clique você aprende. Então o conhecimento, Daniel já tinha falado que nos últimos dias a ciência, o conhecimento iria o quê? Se multiplicar muito rápido. Muito rápido. Então, temos conhecimento? Podemos ter conhecimento? Devemos ter conhecimento. Faz parte do crescimento você conhecer. Mas o conhecimento leva ao orgulho. Mas o amor edifica. Edificar no grego significa reparar, fundar,
estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, transmitir graça, santidade, bem-aventurança, crescer em piedade. O conhecimento, ele deve transmitir graça. Ele deve transmitir amor. Ele deve transmitir crescimento. Ele deve transmitir bem-aventurança. Porque somente o amor de Deus edifica. O conhecimento pode inflamar a alma. Pode ou não pode? Tornando a pessoa cheia de si mesma. Como consequência, arrogante. Essa igreja, a igreja de Coríntios, era uma igreja debaixo de uma cultura grega. O conhecimento não era problema naquela igreja. Ali tinha lenha para queimar. Tinha ou não tinha? E o apóstolo Paulo traz aquela igreja a um lugar que fala assim, it's okay de você ter conhecimento, mas não deixa o conhecimento inflamar tua alma. Não pensa que você, através do conhecimento adquirido, você vai se tornar alguma coisa diante de mim. O conhecimento impressiona o homem, mas não a Deus. O que impressiona o nosso Deus é outra coisa. É um coração humilde e quebrantado. O conhecimento está aí? Quando o apóstolo Paulo encontrou Jesus, ele tinha conhecimento? Tinha ou não tinha? Muito conhecimento. Muito conhecimento. Ele fazia aquilo com excelência. Ele fala que ele estava acima dos outros. E quando ele encontra a profundidade do conhecimento, da sabedoria de Deus, ele fala, esse conhecimento que eu tenho não se compara com aquilo que eu estou recebendo. Isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo ensina que todo conhecimento deve ser revestido pelo amor. O conhecimento informa, o amor edifica, promovendo crescimento e edificação. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais. Pode procurar os dons espirituais? Sim, faz parte. Procurem progredir para quê? Para a edificação da igreja. Por que que Deus te capacita? Por que que Deus te dá dons? Por que que Deus investe na sua vida? Por que que Deus ele investe para você multiplicar? Porque a igreja precisa ser edificada, a igreja precisa crescer. Aquela sabedoria, aquele dom que Deus te deu, é para edificar a igreja. E a igreja que é edificada é para edificar outros. E outros é um corpo que cada parte tem uma justa cooperação. E essa justa cooperação faz a igreja desenvolver e crescer. O amor, sem o amor, a gente não consegue fazer esse processo. Sem o amor a gente informa, mas não edifica. Eu posso estar trazendo uma mensagem. Eu estudei essa mensagem para trazer para vocês. Mas se ela não for revestida de amor, e se eu não quiser viver essa mensagem, sabe qual o impacto que ela vai ter? Aquele que receber essa mensagem de todo o coração, que é a palavra de Deus, ela vai surtir o impacto. Mas ela não vai surtir impacto na minha vida. A primeira pessoa que precisa viver isso sou eu mesmo. Porque depois que eu desço daqui, vocês vão se relacionar comigo. Eu não sou uma estrela que venho só no domingo aqui e vou embora. Eu não sou. Eu lido com vocês diariamente. Vocês vão para minha casa, a gente come pizza junto, a gente tem o dia a dia da igreja. Aí, o marciano que fala sobre amor, precisa viver amor. Isso que impactava a igreja primitiva. Isso que fazia toda a diferença quando eles olhavam para o apóstolo João, que lá na porta do templo, ele vê um paralítico juntamente com Pedro, e eu falei que era tradição do judeu ofertar e contribuir com ofertas. Então aquele cara que era judeu sabia que o pessoal que ia para o templo tinha que fazer o quê? Tinha que dar o din-din para ele, e ele se posiciona na porta do templo esperando o quê? Uma oferta. E João e Pedro, eles falam assim, a oferta que eu tenho para te dar é uma oferta de amor. A oferta de amor de João e Pedro transformou aquele paralítico.
Se ele tivesse dado 1000 para ele, no outro dia aquele paralítico estava lá no mesmo lugar. A oferta que esse povo precisa, essa oferta que esse mundo precisa nesse momento é uma oferta de amor. Que seja a oferta de Cristo Jesus. Porque quando nós damos essa oferta, eu não creio que os discípulos não tinham nem 10 no bolso. Eu não creio nisso. Eu creio que pelo menos 100 estava lá. Eles tinham lá. Se botasse a mão no bolso, tinha alguma coisa para sair. Mas Pedro e João falam assim: o que eu recebi, a oferta que eu recebi, aquilo que eu recebi do meu Senhor, aquilo que eu tenho no meu coração, eu quero te dar. E eu quero que você se torne uma expressão de amor nessa geração. Em nome de Jesus, levanta e anda e sai para anunciar esse amor a todas as pessoas que se aproximam de você, porque isso é o que edifica, o amor de Deus. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor. Não é o seu tempo de oração, não é o seu jejum, não é o teu dom, não é nada disso. A base do teu relacionamento com Deus deve ser o amor. Por que eu estou fazendo isso, Jesus? Porque eu te amo. Por que eu estou nesse lugar, Jesus? Passando pelos perrengues que a vida apresenta. Porque I love you, Jesus. I love you, Jesus. Quando Deus volta para curar Pedro, para restaurar Pedro, que Pedro tinha se perdido, tinha negado, tinha feito uma série de atrocidades. E Jesus vai se encontrar com Pedro e tem aquela conversa da alma. E Jesus fala assim: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro falava assim: I like you, Jesus. E Jesus falava: não é disso que eu estou falando, Pedro. Eu estou falando se você, ágape, se você me ama acima de qualquer coisa. E Pedro falava: I like you, Jesus. Pela terceira vez Jesus fala assim: Pedro, you love me, Pedro? E Pedro fala assim: I like you, Jesus, but you know everything. O que Jesus estava falando para Pedro? Ele estava falando assim: Pedro, eu não sei como as pessoas vão reagir com você, mas eu quero saber se eu e você, nós vamos traçar um relacionamento de amor. Se não for um relacionamento de amor, Pedro, você não aguenta o batente. O que sustenta, o que edifica é o amor. O casamento tem lutas, o casamento tem dificuldades. O que sustenta o casamento é o amor. É o amor que sustenta o casamento. É o amor que deve sustentar a igreja. É o amor que deve sustentar os nossos relacionamentos. Porque, falando sério, nós somos difíceis demais. Eu não sei você, mas eu sou difícil. E nessa escala, nessa porta estreita, não passa ninguém. Cada um com a sua esquisitice, cada um com a sua dificuldade. Mas se o nosso coração for cheio de amor, se o nosso coração for batizado com esse amor, você fala assim: tu é esquisito, meu. Mas eu me esforço para caminhar e para exercer o dom, o fruto maior contigo, que é o amor. E o último lugar, o amor é o fruto por excelência. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. A palavra comprida para a gente aprender o que é longanimidade. Vamos lá de novo. Longanimidade. Ou seja, seja demorado para... Jesus, ele foi demorado para praticar a justiça dele. Ele é longânimo, ele é passivo, ele é amoroso, ele não é papum, ele é vamos, e fica no mi, até você entender que ele é longânimo,
Ele é amoroso, Ele nos ama, Ele sempre quer nos dar outra oportunidade, Ele sempre quer nos restaurar. Ele não voltou ainda porque quer curar a igreja, Ele não voltou ainda porque quer restaurar a noiva dele. Ele é longânimo, longânimo, longânimo na prática do amor. Que nós possamos ser assim também. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, o que acontece? Não há lei. O apóstolo Paulo usa todo o livro de Gálatas para tratar sobre lei, sobre a nova lei, a lei da carne, a lei do espírito, o herdeiro que volta para casa, enquanto ele não cresce, ele não tem direito da herança. Ele trata o capítulo, esses capítulos todinhos a respeito disso. Lá no final desse capítulo 5, ele fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso tudo era a lei, mas existe uma nova lei, que é a lei do Espírito, que é um fruto que é gerado dentro de vocês. Ele está built-in, ele está no teu coração, e ele está cada vez mais produzindo esse Espírito excelente em mim e em você, porque o Espírito excelente é para que eu e você possamos ser semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim como Ele viveu sobre essa terra, nós também possamos viver. O amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. Em 1 Coríntios 13, o amor é o solo onde todos os dons espirituais se desenvolvem. O amor é a fonte da regeneração espiritual. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, nem se envaidece, não é orgulhoso, nem se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios, não busca o quê? Seus próprios. Quem busca os próprios interesses? Começando por mim, eu busco meus próprios interesses. Essa atitude é uma atitude de amor? O amor não se irrita. Você fica irritado? Você fica, mas o amor não fica. É importante diferenciar isso daí. Você fica irritado, mas o amor não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Bem, aqui se faz e aqui se plaga. O amor não se alegra, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará ou acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E ele vai papapá, e o último versículo do capítulo 13 fala assim: e agora fica a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o quê? Porque ele nunca acaba. O amor começou na criação, o amor foi enviado à terra através de Jesus, o amor chegou até nós através do sacrifício de Cristo, e agora nós somos a expressão do amor de Deus. Quando o amor de Deus, Deus revelou o amor de Deus através do Filho, agora Deus revela o amor de Deus através da igreja. Olha que privilégio lindo. O amor é um fruto do Espírito. Por isso amar não é característica natural do ser humano. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor jamais passará. Amar é o maior de todos os mandamentos. Amar é a maior prova que você está sendo usado pelo Espírito Santo. João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Qual que é a condicional? Não, mas tem uma condicional aí. Se
Não adianta falar, se através do comportamento vocês demonstram amor um para os outros. A igreja primitiva era isso que chamava a atenção daquela igreja. Provavelmente a igreja primitiva não tinha um baixo desse, não tinha um teclado desse, e não tinha um iPad, nem a palavra impressa assim. O que eles tinham? O testemunho dos apóstolos, que viveram o amor com Jesus e expressavam o amor com as pessoas. E as pessoas falavam assim: isso é viver o evangelho do reino? Isso é viver como Jesus viveu aqui na terra? Eu quero viver com vocês. O que eu tenho que fazer? E vai acrescentando gente, e vai acrescentando gente, e vai acrescentando gente. Porque quando a igreja ama, Deus envia as pessoas para fazerem parte desse corpo. E é isso que nós precisamos entender. Essa é a excelência do amor de Deus. Amém?